No mesmo dia que o candidato do Partido dos Trabalhadores à sucessão presidencial em 2018, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, falando sobre a situação do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, declarou textualmente, abro aspas para a declaração textual do senhor Fernando Haddad: eu já fazia a ressalva, a pergunta que foi, e por que não no Lula? Eu já fazia a ressalva, eu não sei o que vão fazer com o Lula. Está claríssimo que, se não tivessem condenado o Lula num processo frágil, que nenhum jurista sério reconhece como robusto, ele teria ganhado a eleição. Eu fiz 45% dos votos no segundo turno. Ele teria feito mais de 50% dos votos. Vou repetir. Na boca de Fernando Haddad. Processo frágil que nenhum jurista sério reconhece como robusto. É o pensamento que continua dominando a cabeça das principais lideranças do PT em relação ao Lula. Só que no mesmo dia dessa entrevista, a Operação Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro numa operação com a Guiné Equatorial, envolvendo uma doação da empresa ARG para a instalação da empresa naquele país, empresa brasileira, ao Instituto Lula, no valor de R$1 milhão. E isso estava tudo documentado em correspondências do presidente da Guiné Equatorial ao presidente Lula, tudo documentado por ninguém mais, ninguém menos do que um insuspeito líder fundador do partido, que foi também o coordenador da campanha de Lula e Dilma, foi o homem forte de Lula no Ministério da Fazenda e foi o ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, o senhor Antônio Palocci. Não é nenhuma fonte duvidosa, é uma testemunha crucial, fundamental, porque isso tudo está documentado. E esta denúncia, senador Medeiros, que preside essa sessão agora, está à prova de um depósito feito. As negociações entre Lula e o presidente da Guiné Equatorial começaram em 2011, se estenderam a 2012, e o depósito de R$1 milhão foi feito em 2016 ao Instituto Lula, conforme consta na planilha contábil do Instituto. E o depósito foi feito precisamente por quem? Pela empresa ARG, que estava pedindo a interferência de Lula, e teve o preço, para instalar-se na Guiné Equatorial. Eu trago isto agora para dizer que, novamente, um dos líderes agora mais importantes do partido, Fernando Haddad, volta a aplicar aquela teoria científica da neurociência, que fui entender bem o que era a tal imunização cognitiva. Mais ou menos uma vacina para que a verdade não apareça. Como se a verdade fosse uma doença e você precisasse ter uma vacina para combater a doença chamada verdade. Nesse caso, a imunização cognitiva, senador Medeiros, é aquilo que uma pessoa se imuniza. Ela acredita naquilo que ela está enxergando, lendo e querendo que seja verdade. Mesmo que os fatos caminhem exatamente na contramão e não se sustentem na realidade. Enganam-se propositalmente. É um engano para se convencer de uma verdade que não existe, porque a verdade está nos fatos e não naquilo que eu quero que seja. Então, essa imunização cognitiva parece que continua dominando
o sentimento e as reações de um líder importante como Fernando Haddad, que não conseguiu a reeleição à Prefeitura de São Paulo, candidato à reeleição, e conseguiu 45 milhões de votos na eleição, no segundo turno, disputando com Jair Bolsonaro, que ganhou a eleição com uma margem de mais de 10 milhões de votos. Não é uma margem pequena. E talvez, em vez de agora atacar as chamadas elites, e ele diz que as elites brasileiras, ou a elite econômica, abriu mão do seu verniz ao eleger Bolsonaro. Ora, de novo, aquela imunização cognitiva. Quem é que foi condenado na Lava Jato? Foi o Zé Ninguém? Foi o pequenininho lá do interior do Rincão? Não, não foram pessoas anônimas. Foram precisamente a elite invernizada da economia que acompanha Lula no processo. Odebrecht, JBS, todas elas, senador, todas elas grandes. A elite econômica do setor mais influente politicamente até agora no país, as empreiteiras. Mas eles continuam tapando o sol com a peneira. É inacreditável. E talvez isso reduza o tamanho do partido na compreensão da sociedade pela falta de humildade de reconhecer os graves erros que fizeram. E até as coisas positivas feitas acabaram sendo comprometidas pelos erros graves, porque a corrupção é o erro mais grave deles. A mentira é outro grave erro, senador. Porque quando você promete uma coisa e faz outra, quando você ludibria a esperança da população, quando você diz que vai fazer uma coisa e faz outra, você está sendo desonesto. E é exatamente essa compostura, ou essa falta de compostura que teve o partido, e por isso o resultado. Não adianta querer esconder a verdade. A verdade está escrita, provada. E tentar de novo fragilizar ou desacreditar o Poder Judiciário brasileiro, a Polícia Federal, o Ministério Público, só faz crescer a ira da sociedade e a indignação, porque a Lava Jato foi um divisor de águas no combate à corrupção. Porque a sociedade toda aplaudiu a indicação de Sérgio Moro para o comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, senador? Por quê? Simplesmente porque ele representou exatamente essa nova visão de um Brasil que não coloca na cadeia só os pobres, aqueles que não têm bons advogados para defendê-los, os ladrões de galinha, aquelas pessoas que antigamente iam para a prisão por falta de uma assistência jurídica de qualidade. Não. Quem está na prisão e não se imaginaria isso no Brasil há 10 anos atrás, não fosse essa Operação Lava Jato, que nasceu precisamente de um sistema que permite a quem tem provas, uma testemunha como Palocci, a trazer à luz a verdade. Mas essa verdade dói. Ninguém fala, ninguém pia, ninguém explica. Só dizem que Lula é inocente. A influência do ex-presidente foi tão importante, não só nessa operação com a Guiné Equatorial, senador. Ela teve influência especialmente nos fundos de pensão que quebraram. E o que são os fundos de pensão, se não uma proteção de aposentadoria complementar aos funcionários das empresas estatais, os trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, empresas estatais importantes. E esses fundos de pensão estão sofrendo. Os trabalhadores tiveram que contribuir mais, aumentar a taxa de contribuição para não terem prejuízo na hora da sua aposentadoria. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque quem colocou os presidentes desses fundos de pensão foi o partido
o partido colocou o presidente escolhido a dedo para manipular este presidente a fazer aquilo que o presidente queria por interesse partidário, não para defender o interesse dos trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Federal. Tanto que na negociação para a Sete Brasil, que quebrou 5 anos depois de estar criada, a Sete Brasil está escrito no processo, recebeu dinheiro dos fundos de pensão. E quando os presidentes acharam um negócio muito complicado, Lula ordenava, ou faz ou eu troco de presidente. Simples assim, senador Medeiros. As verdades estão aos poucos aparecendo e de uma maneira cada vez mais surpreendente, porque ainda assim o senhor Fernando Haddad e outras lideranças silenciam sobre isso, não falam, não admitem, pelo contrário, ele diz que não há prova robusta, nenhum jurista sério considera esse processo com prova robusta para manter Lula na prisão em Curitiba. É exatamente a imunização cognitiva. Insistem em continuar tapando o sol com a peneira, como se isso nada tivesse acontecido. E o fato de ter quebrado, não só prejudicado os fundos de pensão, os funcionários dessas empresas estatais, para quem disse defender os trabalhadores, tinha que ser o contrário. Não é a elite econômica, senhor Fernando Haddad, não é o verniz da elite econômica. O prejuízo maior foi feito nessas gestões perdulárias, irresponsáveis, que levaram a esta falência, à inflação alta, ao déficit fiscal, a tudo isso. Ou, vamos já que falamos em trabalhadores, foi criado um programa de grande valia para o trabalhador na formação de mão de obra, Pronatec. Havia alguma sintonia, alguma conexão entre o que o mercado de trabalho precisava e o curso do Pronatec? Não. E aí o aluno ia lá, estudava e não conseguia emprego, porque o que ele havia estudado não tinha nada a ver com o que a sua cidade, a sua região, o seu estado estava precisando, porque o curso não foi planejado para atender o mercado de trabalho. Pronatec, profissionalizante, ensino técnico, tem que estar conectado, linkado com pesquisa de mercado. O que estamos precisando? Mais eletricistas? Mais especialistas na área de telecomunicações? Mais funileiros? Mais soldadores? Mais vendedores? O que precisamos mais? Mais técnicos na área de TI, tecnologia da informação? Nada disso foi feito. A evasão no Pronatec, lamentavelmente, é muito elevada na hora que o Brasil mais precisa de qualificar a sua mão de obra. E, de novo, será que se preocuparam adequadamente com as necessidades da formação de uma mão de obra profissionalizante no ensino? Não houve isso. Da mesma forma em relação ao Ciências Sem Fronteiras, senador. Foram milhões de reais, tirados inclusive da CAPES, do CNPq, para alimentar um projeto, para financiar um projeto, Ciências Sem Fronteiras, sem qualquer conexão entre o que o Brasil precisa do nosso jovem, que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, que vai para a Ásia. O que o Brasil precisa? Então, levar esses jovens para se prepararem o conhecimento no nível de pós-graduação ou até de graduação, para voltar para o Brasil com aquele conhecimento nos países muito desenvolvidos e trazer de volta ao Brasil. Nada disso também. Então, foi um dinheiro perdido. Muitos jovens foram até apenas estudar inglês ou outra língua estrangeira e esqueceu o governo de fazer o principal. Um planejamento adequado, ajustando o programa à necessidade do país. Quem é que pagou o Ciência Sem Fronteira? Quem é que pagou o Pronatec? Todos nós, esses jovens que estão aí na plateia aqui no Senado, todos vocês pagaram. Todos nós pagamos. A sociedade, o assalariado pagou o Pronatec. E qual é o retorno que nós temos? Nós não temos retorno. Nem avaliação do resultado obtido foi feito para provar exatamente a falta de compromisso com o planejamento, com a avaliação e com o resultado.
E tudo isso mexendo no dinheiro da população brasileira. É preciso que as coisas sejam ditas com essa clareza. Então, eu fico, de novo, aqui pensando, senador, qual é e quando será que, do alto da sua posição, da famosa imunização cognitiva, que o partido vai entender os erros cometidos e dizer assim, nós erramos.